Tomando cuidado, você consegue identificar o sarampo e não se confundir com as outras doenças que são parecidas. Os sintomas do sarampo vão durar ali cerca de 8 a 14 dias, mas não para a maioria das pessoas. Os sintomas geralmente desaparecem após 10 dias. Os testes laboratoriais para identificar o vírus, como o ensaio imunoenzimático ou o teste sorológico de imunofluorescência, o IgM, que é a resposta aguda, e o IgG, a resposta tardia para o sarampo, ajuda muito a diferenciar das outras patologias que são parecidas, as famosas exantemáticas, mas tem mais formas de diferenciar. O sarampo, ele é transmitido por secreções, como gotículas, que são excretadas por espirro ou tosse. A vacina aqui é a forma mais eficaz para poder fazer a prevenção. E os sintomas também são simples. O sarampo, como uma doença exantemática, com uma alta mortalidade, que isso pode ser ainda pior frente a quadros de desnutrição em menores de 1 ano ou nos países que estão em desenvolvimento, é bastante perigoso e antigamente se via até mais em pacientes pouco mais velhos, mas com as vacinações isso foi mudando com o tempo. O vírus é RNA da família Paramyxoviridae, do gênero Morbillivirus, que tem um poder muito grande de infectar as pessoas que não foram imunizadas, as pessoas que não tiveram a vacina ou já não tiveram a doença. Ela, muito provavelmente, trancado com a pessoa no quarto que tem sarampo por pouco tempo, já é o suficiente ali para estar produzindo a infecção. Os bebês das mães que tiveram a vacina ou a doença possuem uma vantagem aqui, pois eles vão receber anticorpos por via transplacentária até os primeiros meses de vida, tornando eles protegidos. Mas isso não exclui a necessidade da vacinação no primeiro ano de vida, porque é só ali nos primeiros momentos da vida que vai ter essa preparação contra o vírus. O período em que o indivíduo pode transmitir o sarampo para outra pessoa é de 3 dias até 6 dias depois do aparecimento dos exantemas e, de toda maneira, é mais forte durante os 2 dias que antecedem e os 2 dias que sucedem o começo dessa erupção. O período de incubação dura mais ou menos 12 dias. O vírus, ele tendo contato com a mucosa do trato respiratório ou do olho, a conjuntiva ocular, ele vai migrar para os linfonodos regionais e ali ele vai se multiplicar, ele vai se replicar, causando uma hiperplásia linforreticular. O vírus, ele tem a capacidade de disseminar, sim, para todos os órgãos do sistema linforreticular. E isso é muito interessante, que pode até se complicar com um caso de apendicite. Já te explico o porquê. O que tem a ver o sarampo com apendicite? No epitélio, o vírus, ele vai gerar uma necrose celular, a vasculite dos pequenos vasos. Vai ter um infiltrado linfocítico e vai formar as células gigantes de Warfarin-Finkley, que são patognomônicas da doença. O vírus vai infectar os linfocitos TCD4+, o que pode gerar uma imunodepressão da resposta do TH1. Um paciente infectado, ou talvez no período que ele está melhorando no sarampo, pode fazer uma prova tuberculínica negativa. Então é muito importante pensar nisso. Ou mesmo ter uma melhora clínica transitória de doenças autoimunes. E agora a parte mais importante, que é as 3 fases do sarampo, os 3 períodos, que é o período de infecção, que tem uma média de 7 dias, e aqui inicia com a fase dos sintomas, onde tem a febre, a coriza, conjuntivite, fotofobia, que são algumas características que podem estar aparecendo nas provas, e também a tosse. Tem o desenvolvimento do enantema, que é aquela erupção da superfície da mucosa, geralmente na boca e na faringe. Isso vai aparecer mais ou menos 4 dias antes do exantema, caracterizado por pequenas lesões que são chamadas de puntiformes e esbranquecidas na boca. Então a gente já sabe que essas são as famosas manchas de Koplik. São patognomônicas da doença, vai ter em até 70% dos casos e todo mundo conhece. Entre o segundo e o 4º dia começa a fase exantemática, o famoso exantema maculopapular avermelhado. Tudo aqui no sarampo é muito clássico e muito tranquilo de se entender, né? A febre, ela pode até chegar a 40 graus Celsius. E um sinal importante que pode estar sendo abordado em prova também é a face sarampenta. A face sarampenta tem 3 características que são tranquilas de se lembrar. Só olhar para a imagem e você vai perceber também.
também, que é a hiperemia conjuntival, 2, lacrimejamento, 3, coriza mucopurulenta e 4, racha facial. Primeira fase, período de infecção, 7 dias. E aí a gente vai entrar na segunda fase, o período de remissão. Reduz os sintomas. O exantema vai sair em uns 7 dias. Vai estar deixando no lugar do exantema uma descamação. A tosse aqui é um problemão, porque ela não vai desaparecer nesse momento. A tosse pode levar até 10 dias para sumir. E pior que a tosse, tem a linfadenomegalia cervical, que pode ficar durante algumas semanas. Terminando o segundo período, inicia-se o terceiro, que é o período toxêmico. Que aqui tem uma resistência imunológica e uma parte muito complicada, porque é onde aparecem as complicações, algumas infecções bacterianas que agem de forma oportunistas, virais também, e isso tudo, como eu falei antes, principalmente em desnutridos. E cara, essas complicações são pegadas. Se tiver uma hiperplásia linfóide que seja assim absurda, pode obstruir a luz do apêndice e fazer a apendicite que eu comentei. Caso presente anteriormente, pode ter uma reativação dos focos pulmonares. E uma curiosidade, uma coisa interessante é que a pneumonia, nesses casos de infecções bacterianas que estão aproveitando ali, é uma das principais causas de morte no sarampo. Então, conseguimos ver o quão é abusivo esse período e tem que tratar com cuidado. Outro ponto importante para se abordar, e principalmente que pode estar sendo perguntado em algumas provas, é que a otite média aguda é uma das complicações bacterianas mais frequentes aqui. O sarampo ele não tem um tratamento específico, os medicamentos são utilizados para reduzir o desconforto que é provocado pelos sintomas da doença, que são bem chatinhos. Só para lembrar, porque é muito importante, os riscos do sarampo são mais frequentes em crianças menores e também em adultos, e tem algumas complicações que são bem graves, como cegueira, uma encefalite, que é uma infecção acompanhada de edema cerebral, diarreia grave, que pode provocar uma desidratação, infecções no ouvido, que é a otite, que seria uma das principais causas de complicações, e a pneumonia, que é uma das principais causas de morte. Relembrando, o quadro vai começar com mal-estar, uma febre, o nariz entupido, a fotofobia, sensibilidade extrema à luz, a tosse também. É muito importante estar lembrando dos sintomas para ser analisado junto com o exame físico da parte exantemática. E atenção num ponto interessante, o diagnóstico pode ser um desafio ali no momento e confundir, mas tem algumas coisinhas que vai ajudar. E uma dessas coisinhas é quando tem surto. Se aparece uma criança ali no seu consultório com sarampo, muito provavelmente os vizinhos também vão aparecer, os coleguinhas da escola também vão aparecer. E fazer essa pergunta para a mãe ou para o pai ali vai ajudar muito. O método laboratorial ajuda, detectando os anticorpos IgM, que são específicos para o vírus do sarampo na amostra de sangue, tem uma sensibilidade e especificidade muito boa, especificidade de 95% a 99%, mas vale lembrar que os anticorpos não são detectáveis em aproximadamente 25% das pessoas nas primeiras 72 horas após o início da erupção cutânea. Então, tomar cuidado, mas estão quase sempre presentes depois de 4 dias da erupção. Pode ser diagnosticado de maneira errônea com rubéola, dengue, eritema infeccioso lá por paroxivírus B19, parvovirose, ou herpes também pode estar complicando, algumas outras viroses exantemáticas e também uma reação à vacina contra o sarampo. A Academia Americana de Pediatria recomenda a administração de vitamina A para todas as crianças com sarampo grave, que nesse ponto, inclusive, vão precisar de hospitalização. Lembrando que os vídeos são meramente acadêmicos, eu não recomendo nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de conduta. Muito provavelmente eu estou desatualizado ou eu estou errado, então eu indico que consultem um médico sobre qualquer dúvida. E é bem simples. Criança de 12 meses de idade ou mais, 200 mil unidades internacionais. Crianças de 6 a 11 meses de idade, 100 mil unidades internacionais. E as menores de 6 meses de idade, 50 mil unidades internacionais. Uma dose específica para a idade deve ser administrada 2 a 4 semanas depois que a criança apresente sinais e sintomas clínicos
clínicos da deficiência da vitamina A. Além disso, a terapia com a vitamina A deve ser administrada em crianças com sarampo com pelo menos uma das seguintes características: imunossupressão, evidência clínica de deficiência de vitamina A e imigração recente de áreas com alta mortalidade por sarampo. Essas informações foi tirado do pbmed.com.br, no post sobre sarampo deles, e cita aqui uma coisinha interessante, que é de um jornal inglês de medicina, que comenta sobre o uso de agentes antivirais, tipo a ribavirina, que foram usados em alguns pacientes que estão graves e imunodeprimidos com sarampo, e relatou resultados positivos. Importantíssimo ressaltar que, de acordo com os próprios autores, mais pesquisas são necessárias para determinar os benefícios e riscos dos agentes antivirais nos tratamentos graves de sarampo. Antibióticos, na ausência de pneumonia ou sepse ou outros sinais de complicação bacteriana secundárias, geralmente não é usado. E a prevenção é a vacinação, por exemplo, a vacinas tríplices para sarampo, cachumbo e também a rubéola. Eu vou deixar um link aqui embaixo que é muito interessante e dá uma lida. Muito do conteúdo eu também tirei de lá, que é sobre a questão das contraindicações da vacinação. Isso de